Bom dia, irmãos. Bom dia. Estamos contentes pelo nosso primeiro dia de retiro, na verdade. Primeiro dia de retiro. Muitos queriam que fosse um primeiro dia de retiro, né? Tanta felicidade, de tanta alegria, de tanta comunhão que nós podemos desfrutar nesses dias. E a gente louva a Deus por sua igreja e pela vida de cada um. Eu dispenso a minha gratidão pelo tempo que nós tivemos. Muito obrigado pela maneira que vocês edificaram minha vida com comunhão, com alegria, diversão e também aprendendo a palavra de Deus, nós juntos. Amém? Irmãos, eu queria que os amados abrissem suas Bíblias para o Salmo de número 63. 63. Durante esses dias nós temos aprendido que a nossa maior satisfação deve estar centrada em Deus. Deus deve ser o tesouro da nossa vida. Nós não devemos ter outra coisa nos céus nem na terra que não seja o próprio Deus. Mas, irmãos, quando as circunstâncias são adversas, quando estamos tristes, quando estamos sendo perseguidos, quando somos retirados dos nossos laços familiares, quando tudo está dando errado, como é que a gente consegue fazer de Deus o nosso maior tesouro? Quando tudo concorre o contrário daquilo que você planeja, daquilo que você gostaria, como fazer de Deus o maior tesouro da sua vida? Vamos ler o Salmo 63 e vamos deixar que a palavra de Deus, através do seu servo, do servo de Deus, Davi, nos ensine isso. Salmo de número 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti. A Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? Amados, o Salmo 63 vai nos ensinar a como ter alegria em Deus quando tudo concorre de modo contrário. Esse salmo ele é diferente de alguns outros salmos, porque ele nos dá uma informação muito importante para entendermos o contexto, a vida em que Davi estava passando para escrever esse salmo. Antes mesmo do verso 1 da sua Bíblia, há um título que dá uma indicativa de quando ele foi escrito e em quais circunstâncias provavelmente Davi estivesse passando. Antes do versículo 1, nós temos a identificação de quem escreveu o salmo e o local em que esse salmo foi escrito. É um salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Provavelmente, isso remete ao 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 5. Eu queria que você lesse esse texto comigo, por favor.
1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Primeiro Samuel, capítulo de número 22, versículos de 1 a 5. Amém? Amém. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. Ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Os comentaristas, eles indicam que esse salmo provavelmente foi escrito quando Davi saiu de Moabe, voltou para a terra de Judá, voltou para aquele bosque de Herete, e por lá ele teve que enfrentar o deserto para fugir de Saul. Irmãos e meus amados, a indicação de quando Davi escreveu este salmo nos indica quais circunstâncias Davi estava enfrentando. O salmo começa com uma apresentação, onde Davi é destacado como o autor, já falei para vocês, e descreve o local onde o salmo foi escrito. E também nos ensina, provavelmente, as circunstâncias em que Davi estava enfrentando. Davi estava fugindo de Saul. Os irmãos vão lembrar que Davi foi um homem que se destacou diante de Deus e diante dos homens. Depois que ele derrotou Golias, Saul o trouxe para perto de si. Saul o escolheu para ser um dos seus próximos e está perto dele. E Davi passou a fazer saídas militares com o exército judeu, com o exército hebreu. E Davi começou a se destacar. Tanto que em uma dessas vitórias, quando Saul e sua tropa, inclusive Davi, voltava com ele, as pessoas saíram ao encontro do exército cantando e louvando a Deus. E diziam: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E isso deixou Saul muito enciumado. Saul ficou com medo de perder aquele reino. E por 2 vezes ele tenta matar Davi. Enquanto Davi dedilhava sua harpa, a fim de acalmar o espírito do rei, ele, enciumado de Davi, com medo de perder o reino, ele tenta matar Davi 2 vezes. E começa uma intensa perseguição para tirar a vida de Davi. Davi, no capítulo 20 de 1 Samuel, o capítulo 20 de 1 Samuel, ele é marcado de muita emoção, porque o encontro entre Davi e Jonatas, eles se encontram. Davi questiona por que Saul estava fazendo tudo aquilo com ele. Ele tinha lutado ao lado de Saul, ele tinha defendido a nação do lado de Saul, e agora Saul queria tirar a vida. Por que isso estava acontecendo? E aí eles fazem um pacto. Davi precisa fugir, e a partir daí começa uma intensa perseguição. O Saul, ele tinha espias por todos os lugares, e onde Davi se refugiava, Saul conseguia chegar lá, conseguia ameaçá-lo. Ele precisava fugir para outro lugar, e teve que fugir e se esconder em desertos. Davi perdeu o contato familiar com o passar do tempo, já estava separado do seu povo, e as pessoas que o acompanhavam talvez não fossem as melhores pessoas para confortar o seu coração. Em 1 Samuel capítulo 22, vocês viram quais as pessoas que se juntaram a Davi: os oprimidos, amargurados de espírito, os endividados.
E ele liderou essas pessoas, esses 400 homens que, em situação precária, talvez não pudessem consolá-lo em nada. Perdeu sua família, perdeu sua nação e agora tinha que fugir ameaçado de morte. Provavelmente é debaixo dessas circunstâncias, escondido no deserto de Judá, que Davi escreve esse salmo. Mas o salmo parece não demonstrar que Davi está enfrentando essas circunstâncias. Talvez se ele não tivesse escrito acima a época em que ele escreveu esse salmo, nós pensássemos que Davi estivesse em Jerusalém, como o homem mais feliz de toda a cidade, como o homem mais satisfeito de todo o povo, cantando e louvando ao Senhor. Perceba que o salmo é marcado por exultação, por adoração a Deus. Por várias vezes se repete essa expressão. No versículo 3, coloque seus olhos no texto sagrado. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios o quê? Te louvam. Versículo 4. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto o quê? As mãos, é uma expressão de adoração. E ele vai dizer no verso 5, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com o quê? Júbilo nos lábios, a minha boca faz o quê? Te louva. No verso de número 7 ele diz, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, o que ele faz? Eu canto jubiloso. E no verso 11 ele diz, o rei porém o quê? Se alegra. Todas as expressões de adoração, de louvor, de exultação em Deus. Se nós lêssemos o Salmo sem essa informação de cima, talvez nós não conseguíssemos entender quais circunstâncias Davi estava passando. Que era de perseguição, de abandono, longe da sua nação, longe da sua família, arrodeado de homens que provavelmente não poderiam consolá-lo em nada. Mas ele se alegra em Deus. Por isso a pergunta a fazermos para o texto, como é que Davi faz isso? Como é que Davi, banhado de problemas, revestido de situações antagônicas, contrárias, de adversidade, consegue louvar o Senhor, consegue adorar a Deus, consegue cantar jubiloso? Você já chegou na igreja, em algum culto, banhado de problemas e dificuldades, e na hora que o louvor começou a tocar, você conseguiu cantar bem ao Senhor? É difícil, não é verdade? Você já conseguiu louvar de coração o Senhor, cheio de problemas na família, financeiro, no trabalho? É difícil. Como é que Davi faz isso? Como é que Davi louva a Deus quando está enfrentando situações tão difíceis? O versículo 1 e 2 nos dá a resposta. Todo o salmo, na verdade, mas especificamente o versículo 1 e 2 diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Em face à sua situação, Davi olha para quem, irmãos? Para o Senhor. Davi, ele olha para Deus. Davi, ele contempla o Senhor em face à sua situação. Davi se dirige a Deus. Perceba que na primeira parte do texto, nós vemos ele usar frases curtas e bem definidas para expressar quem é Deus e o tamanho da sua fé. Ele, inclusive, particulariza Deus. Ele não diz, ó Deus, tu és um Deus forte. Ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ele fala de uma busca que todo o seu ser empreende em busca do Senhor, em busca da satisfação em Deus. As expressões, meu corpo te almeja, minha alma tem sede de ti, corpo, alma, descrevem tudo que é a humanidade, o que é o homem. A parte material, a parte imaterial, descreve o ser do homem. Todo o ser de Davi buscava o Senhor ansiosamente. Ele ilustra a maneira como ele buscava a Deus, como uma terra seca, exausta, sem água.
ele olha para o Senhor, ele diz: Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente como uma terra seca, árida, exausta, sem água. Essa palavrinha, eu tenho sede de ti, ela é usada em outras partes do Antigo Testamento. E tem um texto que é bem curioso, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias para o livro de Juízes, capítulo 15, por favor. Juízes, capítulo 15. Porque você vai ter uma ideia da maneira como Davi estava buscando a Deus. O que é ter sede dele? Ele ilustra dizendo como uma terra árida, sem água, seca, que quando a água cai naquela terra, parece que ela se alegra pela água que cai naquela terra seca. Mas é um texto aqui em Juízes capítulo 15, que nos lembra mais ou menos a situação em que, o que é ter essa sede. Qual é o sentido de ter essa sede por Deus? Versículo 18. Sansão, ele enfrentou o exército filisteu, ele os derrotou com uma queixada de jumento, ele precisou empreender grande esforço nessa batalha, e ao fim da batalha ele ficou exausto. Ele disse o seguinte no verso 18, Juízes 15, 18: Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Sansão estava com tanta sede que ele estava beirando o quê? A morte. Essa é a ideia da palavrinha, ter sede por Deus. Ele buscava o Senhor ansiosamente, a alma dele tinha sede pelo Senhor. Isso aqui não é uma busca trivial por Deus. Isso aqui é uma busca sincera pelo Senhor. Davi buscava sinceramente o Senhor. Era uma busca sincera. Ele reconhecia que Deus podia ser a provisão para a sua vida e a satisfação da sua vida. Tudo ao seu redor estava concorrendo de modo contrário. Mas ele entendia que Deus poderia saciar o seu coração, que Deus poderia trazer satisfação para ele naqueles momentos angustiosos. No verso de número 2, há uma conjunção que nos chama a atenção, que descreve a ideia de causa e efeito. Assim, ou poderia ser traduzido também como consequentemente, em face do meu desejo, da ansiedade que eu tenho por ti, em face daquilo que eu desejo de ti, Senhor, o fato de eu te querer, consequentemente, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e para ver a tua glória. Irmãos, Davi ele olha para Deus, para quem é Deus e o que Deus faz para ele ser alegre e satisfeito no Senhor. O nosso maior problema, irmãos, é que nós nos concentramos muito nos nossos problemas e dificuldades e pensamos muito pouco acerca de quem é Deus e do que Ele é capaz de fazer. Nós somos pecadores e pecador tem memória muito curta. Nós esquecemos facilmente o que Deus pode fazer na sua vida, o que Ele é capaz, quem Ele é. Nos momentos de dificuldade que Davi se encontrou, ele foi olhar para Deus. Ele não ficou olhando para os seus problemas. Ele não ficou concentrado em Saul, que queria arrancar-lhe a vida. Ele olhou para Deus. Ele atentou para quem é Deus e o que Deus poderia fazer por ele. O que Deus faz. Ele diz que contempla no santuário o Senhor para ver a tua força e a tua glória. Como é que Davi poderia ver a força de Deus e a glória de Deus olhando para o Senhor? Olha para o que Deus já fez na história do seu próprio povo. Esse Deus que nós adoramos é o Deus que criou todas as coisas do nada. É o Deus que trouxe tudo à existência, como está escrito em nossa lei. Esse Deus que nós adoramos
É o Deus que cuida do seu povo. E provou isso quando os libertou do maior império daquela época. Quando estavam oprimidos, quando parecia que estavam esquecidos, Deus se levantou. E Deus humilhou a maior nação do mundo por amor do seu povo. Os libertou com mão poderosa. E conduziu esse povo durante o deserto, cuidando de cada um deles. Irmãos, há um texto fascinante em Números, que diz, não sei se é em Números ou em Deuteronômio, onde Moisés ele vai dizer que durante os 40 anos que o povo esteve peregrinando pelo deserto, as sandálias deles não envelheceram, suas vestes não envelheceram, e Deus eles não morreram de fome em meio do deserto. Deus sustentou o seu povo. Deus concedeu a terra prometida para eles, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Quando os espias foram até Canaã para ver a terra, para ver o povo, eles voltaram trazendo um relatório muito negativo para a nação. Eles disseram que os homens daquela terra eram gigantes, eram homens fortes. Eles só olharam para o problema, só olharam para a dificuldade. Só 2 homens olharam para Deus e disseram: Deus vai nos dar essa terra. Deus, ele é grande. Ele prometeu, ele é fiel. Ele prometeu nos dar essa terra. Vamos, irmãos, lutemos confiando no Senhor. Mas o povo foi incrédulo. O povo olhou mais para o seu problema, que era aqueles homens fortes da nação de Canaã, da terra de Canaã, do que para o seu próprio Deus. Na maioria das vezes, é isso que você faz, e por isso você vive amargurado, e por isso você está angustiado com seus problemas, e por isso você parece não estar satisfeito com sua vida, nem com sua vida com Deus na igreja. Você anda cabisbaixo, anda preocupado, você tem amargura no seu coração, tristeza, porque diante dos seus olhos, você só enxerga os seus problemas, suas adversidades, suas dificuldades, os problemas familiares. Você não consegue enxergar o Deus que cuida da sua vida. Você não consegue enxergar quem Ele é, porque você não olha para Ele. Você passa mais tempo pensando nos seus problemas, pensando nas suas dificuldades, do que pensando em quem é Deus e no que Ele é capaz de fazer. Davi olhou para o Senhor, irmãos. Diante da sua situação, em face à sua situação, Davi ele olha para o Senhor. Ele contempla o Senhor. No verso de número 3, irmãos, ele contempla o Senhor como uma consequência de sua busca ansiosa por Ele, mas isso também gera outras consequências. No decorrer do salmo, Davi louva o Senhor e declara sua satisfação, declara quem é Deus, agradece pela proteção do Senhor e pelo cuidado que Ele, Deus, tem sobre sua vida. No versículo de número 3, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Perceba que a partir daqui, Davi vai louvar o Senhor. Davi vai cantar jubiloso ao Senhor. Davi vai levantar suas mãos, vai abrir sua boca e vai não somente cantar, mas vai cantar com alegria. Vai ter um canto jubiloso em seus lábios, por quem é Deus e pelo que Deus faz. Eu penso que a melhor palavra para traduzir graça aqui seja benignidade, bondade, porque vai descrever os atos, os feitos do Senhor na vida de Davi. Porque a tua bondade, tua benignidade, aquilo que o Senhor faz de bom, é melhor do que a vida. E pelo fato de pelo Senhor fazer o que é bom na minha vida, eu louvo o teu santo nome. Porque a tua graça é melhor do que a vida, a tua bondade, a tua benignidade, os teus atos bondosos é melhor do que a vida. E por causa disso, os meus lábios te louvam. Sua bondade e fidelidade
é melhor do que qualquer coisa. A bondade e fidelidade do Senhor é melhor do que qualquer coisa que você pode desfrutar aqui na terra. O que poderia gerar em você, o que poderia daqui da terra gerar em você alegria e satisfação melhor do que os atos grandiosos de Deus por você? Você olha para o maior ato de Deus por sua vida, quando Ele se faz carne, quando Ele manda seu único filho, quando Ele sobe numa cruz pelos teus pecados. Os atos bondosos de Deus, a benignidade de Deus é melhor do que a vida. E quando Davi olha para tudo isso, ele louva o Senhor. Diante da sua situação, ele olha para Deus e ele te ensina a fazer o mesmo. Em meio de suas situações difíceis, se você quer se alegrar em Deus, olhe para Deus. Quem é Deus e o que Ele faz? Consequentemente, Davi louva o Senhor diante daquilo, ou diante de quem é Deus. Ele louva o Senhor diante de quem é Deus. No verso 3 e 4, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as mãos. Note que mais uma vez, no versículo 4, a conjunçãozinha assim aparece, revelando causa e efeito, revelando consequência. Porque a bondade de Deus é melhor do que a vida, ele consequentemente louva o Senhor. Davi, ele está dizendo, em outras palavras, que o fato dos atos e da bondade de Deus serem melhor do que a sua vida, é seu dever adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. São os atos de Deus, irmãos, que motivam Davi, em circunstâncias adversas, a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, a regozijar-se no Senhor e se alegrar nele. A satisfação de Davi estava no fato de quem é Deus e o que Deus podia fazer por ele. E por isso ele louva a Deus. O John Piper, ele escrevendo aquele livretozinho, Plena Satisfação em Deus, né, que é um resumo de sua obra maior, Em Busca de Deus. Ele disse uma coisa muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar em tudo isso. Quando nós vamos à igreja, nós não devemos oferecer o nosso cântico a Deus. Não é uma questão do que nós podemos oferecer para Deus, mas é uma questão do que nós podemos receber de Deus para, consequentemente, adorá-lo. Quando a gente olha para quem é Deus, o que Ele faz em nossa vida, a gente tem mais motivação de cantar ao Senhor. Quando a gente chega na igreja, começa, ou que mesmo aqui no retiro, a gente começa com os cânticos, começa com os hinos. A maioria das pessoas, elas estão pensando em outra coisa, estão acompanhando todo mundo cantando, né? Acompanha o movimento da boca, né? Vai cantando e tal, vai lá junto com todo mundo, mas sua mente está dispersa por muitas outras coisas e mal para pensar na letra da música. Tenho incentivado os irmãos lá na igreja. Irmãos, olha, preste atenção no que você está cantando, no que você está dizendo para Deus. Preste atenção no que você está dizendo, porque você pode estar contando uma mentira. Olhe como você está cantando para o Senhor. Olhe para a maneira que você expressa a sua fé em Deus no canto. E muitas vezes você chega na igreja, vai cantar, mas sua mente está dispersa. Você está pensando nunca em Deus. Você está pensando em qualquer outro problema que está passando, menos em Deus. Mas é quando você olha para o que Deus faz por você, para quem é Deus, que você tem motivação para louvá-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. São os atos de Deus, é a benignidade de Deus que motiva Davi a louvar o Senhor. Em terceiro lugar, nós percebemos que Davi, ele é saciado por Deus em face de quem é Deus. Ele olha para Deus diante da sua situação. Consequentemente, ele tem motivação para louvar o Senhor. Ele diz, porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. No verso de número 5 e 6, quando ele olha para Deus, ele é saciado por Deus. Versículos 5 e 6. Como de banha e de gordura,
farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvo. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. As expressões, as palavras banha e gordura, são duas palavras usadas para descrever abundância, o melhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 147, verso 14. Salmo de número 147, versículo de número 14. Por favor. Comece lendo, por favor, do verso 12 até o verso 14. Salmo 147. Vamos ler do verso 12 ao verso 14. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras. E o quê? E te farta com o melhor do trigo. A mesma palavra usada para banha e gordura, essa palavra para descrever que Deus farta com o melhor do trigo. Abra ainda sua Bíblia para o Salmo 36, verso 8. Salmo de número 36, versículo 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Farta-se da abundância da tua casa. É a mesma palavra, descreve fartura. Ainda no Salmo 65, 11, vamos abrir para lá, se você desperta. Salmo 65, 11, diz: coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam o quê? Fartura. Por último, Jeremias capítulo 31, 14. Jeremias, capítulo de número 31, verso 14. Jeremias 31, 14 diz: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. É a mesma ideia. Então, quando Davi ele diz, lá no verso de número 5 do Salmo 63, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, ele está dizendo que está farto de Deus. Deus preencheu o coração de Davi. Deus saciou o coração de Davi. Davi está dizendo que está saciado de Deus como em um banquete farto, abundante e fino, com o melhor de comida que poderia ter diante dele. Não é somente fartura, mas é fartura com o melhor. Amados, Deus é o único que pode saciar o vazio do coração do homem. Ele é o único que pode conceder o melhor para saciar o nosso coração. C.S. Lewis ele tem uma ilustração interessante. Ele diz que uma criança que brinca com barro numa favela, ele não consegue imaginar o que é passar um fim de semana diante do mar, numa praia. Uma criança que se alegra em brincar com barro no meio de uma favela não consegue imaginar o que é passar um fim de semana numa praia. Às vezes você é assim. Você se alegra com muito pouco e com aquilo que não é Deus. E por isso você vai precisar de mais. E por isso você vai querer mais e mais. Irmãos, vamos olhar para Deus. E vamos deixar que
Deus e o que Ele faz por nós preencha o nosso coração, nos motive a louvá-lo e nos sacie. Só Deus pode nos dar abundância de alegria, fartura de satisfação. E Ele vai fazer isso. E Ele vai fazer isso. Versículo de número 6. Davi, ele se encontra saciado, porque ele investe tempo, irmãos, olhando para o Senhor. Note que ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Davi era um homem que gastava tempo, que investia tempo pensando em quem? Nos seus problemas? Em como fugir de Saul? Em como escapar do próximo ataque? Ele gastava tempo pensando no Senhor. Ele meditava em Deus. Ele se recordava do Senhor. Irmãos, meus amados, qual foi a última vez que você memorizou um versículo? Porque para você memorizar um versículo, você precisa pensar nele. Você precisa refletir nele. Você precisa meditar. Qual foi a última vez que a tua vida agitada te proporcionou um tempo para você meditar em quem é Deus e no que Ele faz? Qual foi a última vez que você memorizou um versículo e guardou esse versículo no teu coração para que a visão de Deus estivesse diante dos teus olhos? Qual foi a última vez que você fez isso para saciar o teu coração com Deus? Meu amado, quando você não memoriza o versículo, quando você não medita no Senhor, quando você não lê as Escrituras, quando você não se importa com a Bíblia, quando você não se enche das Escrituras, você vai se encher de outra coisa. E que não é Deus. E que vai te enganar, dizendo que você pode ser feliz, dizendo que você pode estar saciado, quando na verdade é só uma ilusão. E muitas vezes te caminha para o pecado. Encha-se de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Memoriza as Escrituras. Se recorda dos fatos, dos feitos grandiosos do Senhor. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você tem lido a Bíblia e não consegue narrar a história do povo de Israel? O que Deus fez através da nação de Israel? Infelizmente, nós encontramos crentes em muitas igrejas por aí afora que nem sequer conhecem a história de Israel, porque não leem as Escrituras. O máximo que conhecem são algumas histórias por causa das mensagens que são pregadas no domingo. Muitos, eles acham que estarão fortalecidos com a mensagem do domingo à noite. Só aparecem na igreja no domingo à noite, uma vez por semana. E é essa vez em que eles leem a Bíblia. Em que eles ouvem alguma coisa da Bíblia. É só esse momento. E durante a semana o seu trabalho é mais importante. Sua vida profissional é mais importante. Suas atividades são mais importantes. E essas pessoas não se enchem de Deus. E consequentemente vão se encher do seu trabalho. Fazendo o trabalho um ídolo. Vão se encher de outras atividades, de outros prazeres, e serão felizes, e acham que serão felizes nisso. Tome cuidado. Davi, ele está refletindo no Senhor. Me recordo de Deus quando eu medito em Ti. E durante que tempo, irmãos? Durante as vigílias da noite. Ele levanta de madrugada. Ele vai pensar no Senhor. Você já teve insônia? Você já passou uma noite sem dormir? É ruim, né? No outro dia você fica reclamando. Passei a noite sem dormir, virando de um lado para o outro. Não conseguia dormir, fica aperreado na cama. Você não vai pensar no Senhor. Você não vai memorizar versículos. Porque você não vai ler a sua Bíblia, meditar no Senhor. É uma bênção a insônia para muitos crentes das igrejas. Queria que acontecesse isso com muitos. Vai ler sua Bíblia. É o tempo que você vai ter paz. Não tem barulho de menino dentro de casa. Carro passando na frente de sua casa. Uma tranquilidade. Vai ler sua Bíblia.
Vai pensar no Senhor, vai olhar para Deus. Vai se encher do Senhor, já que durante o dia você diz que não tem tempo. É muito corrido. 15 minutinhos. Irmãos, toma café ou almoça bem apenas no domingo à noite e passa a semana sem comer. O que vai acontecer com a sua vida? Vai definhar. Você vai adoecer. E como é que você acha que apenas com domingo à noite você vai conseguir viver para o Senhor, amar o Senhor, ter alegria no Senhor durante toda a semana? Hein? Pensa em tudo isso, irmãos. Davi, ele foi saciado por Deus, porque pensava no Senhor, porque tinha os seus olhos no Senhor, meditava no Senhor. Do versículo de número 7 a 11, Davi, em face e visão de quem é Deus, ele é amparado pelo Senhor. Versículos 7 e 8, ele descreve o socorro, a proteção que ele tem em Deus. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. As palavras auxílio, sombra das tuas asas, amparo, descrevem o socorro, a proteção, a sustentação que Deus concede a Davi. A palavra auxílio, ela é usada no livro de Gênesis para falar como Ló estava disposto a proteger aqueles dois homens visitantes da sua casa. Vocês lembram da história? A cidade de Sodoma e Gomorra queriam abusar dos dois homens que estavam hospedados na casa de Ló, e Ló disse que iria protegê-los. Ló disse que eles estavam hospedados, ele iria protegê-los. Essa é a mesma palavra, a ideia da proteção, do cuidado. Essa palavra também, as sombras das tuas asas, ela é usada de outra maneira nos livros da lei. Ela fala sobre Ur e Arão, que estão sustentando as mãos de Moisés enquanto ele orava pelo povo naquela batalha que eles tiveram contra os amalequitas. Moisés orava pela nação, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, a nação de Israel vencia. E quando as mãos de Moisés baixavam, o povo começava a perder. Então Arão e Ur, eles sustentam as mãos de Moisés. Deus é quem sustenta Davi. Deus é quem cuida da vida de Davi. Deus é quem protege Davi. Essas palavras nos ensinam, irmãos, esses versículos, que é Deus quem nos socorre. É Deus quem nos protege. É Deus quem sustenta a nossa vida. Você é socorrido por Deus na hora da aflição. Você é protegido por Ele quando ameaçado. Você é sustentado por Ele em todos os momentos da sua vida. Não conte com a sua própria força para buscar proteção. Se refugie em Deus. É o Senhor quem guarda a nossa vida. É Ele quem nos protege. E Davi entendia isso perfeitamente. Davi entendia isso perfeitamente. Que era o Senhor quem iria protegê-lo e guardar a sua vida. Ele deveria olhar para o Senhor. Ele deveria se alegrar em Deus. Ele deveria se saciar em Deus. E ele deveria esperar o amparo, o cuidado, a proteção, a sustentação de Deus. No verso de número 9 a 11, Davi ele é vingado dos seus inimigos. Ele é protegido por Deus e ele é vingado dos seus inimigos. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Chegando ao fim do salmo, Davi é consciente de quem Deus é, a fortaleza da sua vida, e espera a vingança no Senhor. Ele diz que os que procuram tirar-lhe a vida serão lançados nas profundezas da terra.
serão mortos. Essa é a ideia da palavra, morrerão. Aqueles que perseguem os que se refugiam no Senhor serão vingados pelo Senhor. O que acontece com Saul, irmãos? Ele morre, ele é entregue à espada, ele se suicida. Ele segue o mesmo exemplo aqui, posterior, um exemplo futuro do próprio Jesus Cristo. Percebe, Davi na história dele nunca se vingou de Saul, embora teve o quê? Oportunidades. Mas ele esperou em Deus. Ele esperou a vingança do Senhor. Do mesmo jeito do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, diz que quando Jesus era ultrajado, não revidava com ultraje, mas se entregava ao Senhor. Isso aponta para o que Jesus Cristo fez quando crucificado. Ele diz que em vez de o rei buscar justiça própria, o rei deve se alegrar no Senhor. Talvez essa seja uma menção a Saul. Em vez de Saul estar me perseguindo, em vez de ele estar querendo tirar minha vida, em vez de ele estar com medo de perder o rei, ele deveria se alegrar no Senhor. Porque essa é a função do rei. O rei se alegra em Deus. O rei espera em Deus. O rei é amparado por Deus. E assim tem que ser sua visão também. Em meio à perseguição, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, olhe para Deus e espere no Senhor o refúgio. Viva o Evangelho. Eu converso com alguns irmãos que têm passado muitas dificuldades lá na igreja, muitos problemas familiares. E o que eu digo é, viva o Evangelho. Faça a sua parte. Porque Deus está vendo tudo que você está enfrentando. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece cada gota de lágrimas que você derrama por essa situação. Leia sua Bíblia. Estude a sua Escritura. E sirva ao Senhor lá na igreja. Viva o Evangelho. Deixe que Deus cuide das suas batalhas. Espere em Deus. Irmãos, nós temos um salmo onde o escritor está envolto de problemas e dificuldades. Mas o que ele faz diante disso? Ele olha para o Senhor. E ele ensina você e eu a olharmos para Deus também, em meio a essas dificuldades. E olharmos para quem é Deus. E olharmos também para o que Deus faz na sua vida. O que Ele já tem feito por você. O que Ele já tem feito de grandioso por você. Isso vai te motivar a louvá-lo, a se alegrar nele, a se sentir saciado por ele, a se sentir amparado pelo Senhor, quando você olha para Deus e vê quem Ele é. Então, como é que a gente faz de Deus a maior alegria do nosso coração? O nosso maior tesouro, a maior fonte da nossa satisfação? Quando você olha para quem Ele é, o que Ele já tem feito por você, o que Ele faz, o que Ele fez lá naquela cruz, quando Ele morreu e derramou seu sangue para demonstrar o quanto Ele te ama e o quanto Ele valoriza você. Teve um irmão e fazia um bom tempo que ele não aparecia na igreja. E ele mandou, no dia do aniversário dele, eu mandei uma mensagem para ele. Aí eu disse assim: meu irmão, aparece na igreja, o que está acontecendo? Aí ele disse: pastor, eu estou muito mal. Faz 2 semanas que eu não saio de dentro do quarto. Estou muito triste. Eu já conhecia algumas outras áreas da vida dele, já tinha conversado com ele outras vezes. E eu escrevi em retorno para ele: meu irmão, Deus manda o Filho dele aqui na terra ser rejeitado pelos pecadores, morrer numa cruz de modo humilhante, sofrer por perder o seu filho, por amor de ti, para te salvar dos teus pecados. E você está aí, trancado dentro de um quarto, porque só olha para os teus problemas e dificuldades. Que tal parar de fazer isso e olhar para Deus e se alegrar no Senhor e ver o que Ele tem feito por você? Terça-feira eu te espero no culto de oração. Por que isso, irmãos? Nós fazemos os nossos problemas e dificuldades gigantes e esquecemos de Deus. Quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer? Davi estava envolto de problemas, mas ele olhou para quem?
Você vai olhar para quem quando você estiver envolto de dificuldades? Quando você pensar que sua alegria está lá no mundo, você vai olhar para quem? Ele é o único que pode saciar você. Por quem Ele é e pelo que Ele faz. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse grupo de irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por quem Tu és. Tu és tremendo, Senhor, como nós cantamos em nossos cultos. E mesmo assim o Senhor se importa conosco. O Senhor é detentor de toda a glória. O Senhor tem todo o universo diante dos Teus olhos. Controla cada partícula desse universo. E mesmo assim se importa conosco. Pecadores, falhos, inclinados, meu Deus, a buscar alegrias em situações e em coisas tão efêmeras, passageiras e inúteis. Nos ensine, Senhor, a olhar para Ti. Nos ensine, meu Deus, a enxergar quem Tu és, Tua força, Teu poder, Teus grandes feitos. No livro de Apocalipse, capítulo 19, nós vemos os santos diante do Teu altar, dizendo que grandes são as Tuas obras. Senhor dos exércitos, quem não Te louvará? Nos ensina a olhar para o que o Senhor fez, para o que o Senhor faz em nossas vidas, que demonstram o Teu caráter, que demonstra quem Tu és, a fim de que nós possamos dizer, como Davi, a Tua bondade é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios Te louvam. Derrama a Tua graça sobre nós desta forma, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos.